Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana a gente traz aqui um bate-papo com um vereador ou vereadora aqui do Legislativo Campineiro. E neste primeiro semestre, nessa temporada, a gente abre com os novos parlamentares. E o convidado de hoje é o Wagner Romão, que pela primeira vez está aqui na Câmara com a gente, só que olha... Já vou adiantar, hein, Wagner? Hoje não é para a gente falar, vamos falar o mínimo possível de política, porque nós vamos contar quem é o Wagner, né? Falar um pouquinho da sua história para nós. Eu já vi aqui, inclusive, que a sua assessoria mandou para gente, que você é lá do norte do Paraná. Isso. Conta um pouquinho para a gente de como foi, né? Nasceu lá, já veio lá logo para Campinas, ou não viveu um tempo por lá. Fala pra gente quem é o Wagner. Bom, boa tarde. Né? Antes, gente, ato falho aqui. Como é de praxe, aqui no nosso podcast, logo na abertura, eu faço a minha auto e audiodescrição. Então, eu vou fazer a minha e na sequência você faz a sua, combinado? Vamos lá? Vamos sim. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras. Hoje, eu tenho 1,55 m, mas eu tô sentada, então não dá para perceber, né? Tem gente que fala, mulherão, mas não, eu tenho um pouquinho acima de 1,5 m. Hoje eu estou com um vestido preto e em cima eu tô com um blazer mostarda. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, à minha esquerda, uma televisão com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo, escrito em azul e branco. Wagner, vamos lá? Meu nome é Wagner Romão, eu sou um homem branco, cabelos castanho claros, já assim, poucos cabelos, mas ainda firmes. Tenho barba, estou vestindo uma camisa vermelha e branca, listrada, calça jeans, tenho 1,80 m, mais ou menos 80 quilos também. E acho que é isso, né? É isso aí. Então vamos lá. Quem é o Wagner que nasceu platinense, lá em Santo Antônio da Platina? Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, né, são as duas cidades onde a minha família materna e paterna vivem, né? Eu nasci em Santo Antônio da Platina, mas vivi muito tempo também em Jacarezinho. É o norte pioneiro do Paraná, né? Logo na divisa com o estado de São Paulo, a outra cidade em São Paulo é Ourinhos, né? E ali eu nasci. Logo depois do meu nascimento, fomos passar 6 anos em Curitiba, né? Moramos lá, eu e meu pai. Meu irmão nasceu em Curitiba. Você é o filho mais velho? Eu sou o filho mais velho, Somos 2 irmãos, né? E voltamos para o norte do Paraná, em Jacarezinho. Meu pai era bancário, trabalhava no Banco do Brasil, e se transferiu para Curitiba, só que ele não podia voltar para Santo Antônio da Platina, tinha que voltar para uma outra cidade, era uma regra do banco, né? E aí optamos por voltar para Jacarezinho, que era a cidade mais próxima ali da família. Ele chamava estatutário, é isso ou não? Sim, concursado, concursado, né? Sim. Mas tinha essa regra de não voltar para... De não voltar para a mesma cidade que ele tinha saído, né? Para ir na superintendência do banco, lá no Banco do Brasil. E sua mãe? Minha mãe, Wanda, meu pai Geraldo, né? Minha mãe acompanhava meu pai. Minha mãe é daquelas mulheres que largaram os estudos para cuidar da família, né? Grande parte dos nossos pais, né, e avós, a maioria das mulheres, né, optou por fazer isso. Exatamente, para a maternidade, para cuidar das questões da casa, enfim, né? Mas também muito família, né? Então a gente acabou voltando de Curitiba para o norte do Paraná muito por conta dessa questão. Estávamos sozinhos lá, né, como família perto em de Curitiba. Primos, tios. Isso, tias, tios, avós, pais, mães, enfim, né, aquela coisa bem... Minha mãe é filha de mineiros, né? Minha mãe é mineira, nascida ali em Mar de Espanha, próximo a Juiz de Fora, em Minas. Então toda essa expressão da família mineira estava lá também. Tá, né? Mas seu pai conheceu a mãe em Minas ou lá no Paraná? Em Santo Antônio da Platina, justamente. Ela já tinha ido para lá, então. Sim, já. Entendi. E nesse tempo, quando começa, então, a fase... Até quanto tempo você ficou lá em Jacarezinho? Aí eu fiquei, a gente voltou para Jacarezinho, eu fiquei lá até os 16 anos e fui fazer o terceiro ano do ensino médio, né, em Curitiba. Foi lá, técnico isso normal? Era normal. Isso era 92, né? Sim. Foi o ano do Fora Collor, né? O ano dos caras pintadas. Eu vivi todo esse processo
ainda secundarista ali, né? Mas já estava acompanhei entrando as nesses marchas. movimentos populares. Sim, sempre me interessava, né? Sim. Sempre me interessei. Ainda em Jacarezinho fui de Grêmio, né? Ajudei a remontar o Grêmio da escola. Então eu sempre tive essa vontade de estar no meio da política. Tá né? certo, mas bem antes de estar no meio da política, a gente vai dar uma olhadinha no Wagner ainda lá, acho que... Vamos ver se você estava em Platina ou se você estava em Jacarezinho ou em Curitiba. Vamos lá, gente. Nossa, isso é Curitiba. Curitiba. Isso. Ah, é uma Calói? É uma Calói, né? Uma Calói, ah, também tive uma Calói. Ai, que e bonito. aí? Sim. Curitiba também? Curitiba, é. Ah. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Certo. Eu, emburrado. Não gostava de tirar foto? Acho que não. É. Legal. E aí? Isso é São Vicente. A gente vinha muito Mesmo morando lá São no Paulo. sul? É. Ah, que legal. Aí também em Curitiba. Isso é Curitiba, sim. Curitiba. Uhum. E seu irmão, como ele chama? Luiz. Luiz. Mora em Joinville atualmente, meu irmão. Sim. E os pais moram onde? Meus pais moram em Santo Antônio da Platina. Ah, continuam lá? Continuam lá. Ah, é? Sim. E aí o Wagner, então, decide estudar e já se envolve no movimento estudantil. Isso, aí eu fui lá para Curitiba, passei esse ano lá, que era um ano de buscar se aprimorar para o vestibular, né? E então, como que foi isso, de separar da família e morar sozinho, muito jovem? Eu fui morar na casa da minha tia. Ah, tá. Não foi tão sozinho não assim. Não foi tão sozinho assim. Tinha a base familiar lá em Curitiba. Sim. Né? Fui morar com a minha tia e fiquei por lá esse ano. Então foi isso, né? Foi um ano também de muita descoberta, porque mesmo na casa da minha tia ainda era um ano de separação dos meus pais, né? Sim, e aí? Mas qual foi o primeiro sentimento quando você disse, eu vou ficar na casa do tio, da tia? Minha mãe sentiu muito. Sentiu, assim, né? Porque sempre o filho mais velho é aquele mais... Exatamente. Então é meio assim, poxa, cresceu, né? E tá indo embora. Sim. Né? E foi um ano muito, muito especial, de muito estudo, né? Sempre me dediquei muito também aos estudos, então... e aí, mas aconteceu o Fora Collor ali, né? Essa coisa foi muito marcante para mim. Eu lembro que as manifestações começaram ali mais ou menos em junho, julho. Foi naquele momento que você teve, digamos que, seu primeiro insight político ou não? Eu acho que não, viu? Eu lembro que 89 já foi um ano muito importante para nós, né? Que foi o ano das eleições, primeiras eleições presidenciais. Então, eu acompanhava muito. Eu sempre acompanhei muito política, né? Assim, eu lembro que nessa época, em 89, na época das eleições, a gente fez um vídeo, eu e mais 2 amigos. Fizemos um vídeo sátira. A gente acompanhava o horário político, né? Eram 21 candidatos, se eu não me engano. E a gente fez uma sátira de cada um, uma imitação de cada candidato. Sim. Gravamos em VHS e aí o pessoal ficou sabendo e passamos na escola. Né? E foi um sucesso. Foi super engraçado. Eram uns 4, né? Sim. Eles eram muito engraçados, a gente dava muita risada. Assim. Eles imitavam perfeitamente o Aureliano Chaves, o Ulisses Guimarães, o Lula. Então a gente estava ligado. Bem... Aquele momento era um momento das pessoas muito ligadas na política. Sabe que eu lembro muito da minha infância, olha, a gente não tinha ideia, mas eu achava engraçado, por exemplo, que falava assim, o presidente João Batista Figueiredo, que era a questão do SB, hoje a gente tem outro entendimento, mas depois quando eu fiquei chorando quando o Tancredo morreu. Isso, né, que eu falava, alguma coisa ruim está acontecendo. Sim, sim. Eu não entendi exatamente o que era, porque eu tinha 10 anos, mas eu falava, alguma coisa ruim está acontecendo. E no começo, acho que a criança, quando ela começa a ter os primeiros insights, ela começa a perceber nesse ambiente. Você está dizendo, olha, a gente fez uma sátira, e assim vai indo, né? Não, eu me lembro muito dessa época, das coisas mais marcantes, assim, né? Da eleição, quando teve a disputa no colégio eleitoral, que antes... Né, o movimento direto era Maluf ou Tancredo ali, naquela coisa. Verdade. Né? Eu me lembro muito dessa época, assim. E lá em casa, assim, sempre... Mas foi alguma coisa que, por exemplo, seu pai ou sua mãe te passou, o tio, a tia, como que era isso? O meu padrinho de batismo, meu tio Enéas, marido da minha tia Ana, né? São meus padrinhos de batismo. O tio Enéas, ele era o dono da banca em Jacarezinho.
a Agência Brum Cultural, que era a banca que recebia os jornais de toda a cidade. Tá. Então sempre tinha revistas, gibi, sempre teve, né, os jornais, e a gente meio que pegava isso, né? Meu pai pegava a revista toda semana lá e trazia para casa. Então a gente folheava muito, já estava muito interessado. Esse acesso à informação naquele Sim, tempo, sim. né? E acesso assim, às análises, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar das ciências sociais. Eu comecei a ler coisas, assim, o sociólogo fulano de tal, o cientista político fulano de tal. Ah, então quem fala sobre isso é tal pessoa, é tal profissão. Exatamente, e assim foi. Já me interessava nisso, né? Então essa questão do familiar de pai e mãe teve muito a ver. Teve sim. Ah, legal. Então, olha, a gente vai mostrar aqui, vamos ver o que papai e mamãe têm a dizer sobre Wagner, né? Vamos lá. É que um bicho do Paraná vira vereador em Campinas. A história é longa, mas começou quando o Wagner cursava farmácia em Araraquara e vivia entrosado com as atividades do diretório acadêmico. Então, de repente, ele intuiu que farmácia não era sua praia e resolveu que queria fazer ciências sociais na USP, ou seja, em um ambiente onde a política viceja em seu alto grau. Daí virou vereador em Campinas. Mas, para falar de Wagner, meu filho, é muito fácil. Ele é uma das minhas joias. E para ele, eu só peço a Deus que o proteja, que o abençoe em tudo que ele fizer. Amém. Ah, que bonitinhos, né? Nossa, demais. Essa questão de sempre ser essa joia, né? Meus pais são maravilhosos. Minha mãe e meu pai são muito compreensivos, né, com tudo que eu fiz na vida, com os acertos, com os erros também, né? Sempre tiveram do meu lado. Muito apoio. E mesmo lá em Platina, essa conexão é bem forte. Porque às vezes você acaba pela vida se afastando. Mas a gente se fala toda semana, né? Sempre. Hoje ainda bem que tem internet, né? Tem ligação de vídeo. Sim. Eu lembro quando eu fui estudar fora, era pelo menos 2 vezes por semana, a gente se falava muito, né? Por telefone, ainda no orelhão, né? Sim. E acho que é isso, assim, tem os nossos pais, né? Minha mãe e meu pai, acho que de todo mundo, né? É muita proteção, né? Sempre, né? E eles são muito ativos, assim, também na minha vida, né? Sempre me apoiando, sempre me entendendo, sempre... um pouco essa ideia, né, que minha mãe expressou, né, olha, respeitamos você, suas opções, sua busca, e que Deus te proteja, né, que você possa estar protegido nessas aventuras. Entendi. Agora, o seu pai já deu um spoiler pra gente. Porque quando a gente vai ver a biografia do Wagner Romão, você, inclusive, antes de ser vereador, já participou de alguns programas aqui da TV Câmara. Que história é essa de foi estudar farmácia? Conta pra nós. Pois é, aí eu fui lá fazer o vestibular e... Engraçado que eu gostava muito de jornalismo também. Tá. Né? Mas eu tinha uma coisa de voltar pra casa dos meus pais, sabe? Acho que uma coisa meio de família mesmo. Sim. É muito sentimento envolvido, né? Quando a gente sai da casa dos pais, a minha mãe sentiu muito, né? Esse tio e tia era por parte de pai ou mãe? Da mãe, da minha mãe. Tá. E eu tinha uma coisa assim de adolescente, não, eu preciso voltar para casa dos meus pais, para minha família, tal. Então eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Tive um professor de química excelente, né? Falei, pô, gosto disso, vou fazer farmácia e bioquímica. E aí passei na Unesp de Araraquara, né? E fiquei lá 1 ano e meio. Mas no final do primeiro ano, assim, já no início da farmácia, eu fui para o centro acadêmico. Então já fui para o centro acadêmico, o pessoal já falou, opa, esse cara é legal, e já me deram o apelido de um cara que era muito parecido comigo, que tinha o apelido Gafa. Então hoje tem gente até hoje que me chama de Gafa, né, de gafanhoto. E aí comecei a viajar o estado de São Paulo. Isso foi muito interessante, porque além de ter a experiência da universidade, o que eu fazia no centro acadêmico era o movimento estudantil da Unesp. Foi isso que virou a chave. Tá. E eu aí eu fui conhecer Rio Claro, conhecer São Paulo, né, capital, que eu já tinha passado por lá, mas São José dos Campos, Guaratinguetá, todo o circuito da Unesp, né, Bauru,
São José do Rio Preto. A gente tem umas Canvim fotos pra desse período. Campinas, Vamos ver né? que você nos conta. Vamos ver. Ai, ai, ai. Vamos lá. Isso já é na USP. Essa foto já é na Aí USP. você já tinha mudado de já curso. tinha mudado de curso. Já tá mais maduro. Uhum. Vamos ver, então. A gente, então, tem aí... daqui a pouco eles vão Daqui a pouco. colocar outras fotos pra gente. Sim. Mas em que momento dessas viagens que você disse... Eu preciso mudar de curso, eu preciso recomeçar para uma outra trajetória. Como Exatamente. foi? Eu acho que assim, a gente vivia um momento, 93, né? Então, isso entra na farmácia em 93. Então, a gente tinha passado por aquele período do Collor, estava no governo Itamar Franco, era assim, ainda inflação muito alta, né? O Plano Real vem logo depois, e muita necessidade para as pessoas. Eu acho que a gente sentia, eu, né, como jovem, tinha 17 anos, a gente tinha uma vontade de mudança no país. Sim. A gente tinha uma vontade de mudança. E eu lembro que quando os meus amigos... Mas porque como farmacêutico, naquele momento, você falou, não vai dar certo? Não, porque aí eu comecei a me interessar mais por ciências sociais. Entendi. Eu comecei a frequentar mais a biblioteca das ciências sociais do que a de farmácia, né? Isso já no meio do primeiro ano. Tá. Né? Passei a ter alguns amigos também desse curso, né, do curso de sociais lá de Araraquara. Você falou isso que tem a ver Eu falei, comigo. poxa, eu tô, né, e veio o movimento estudantil também. Então, as pessoas do movimento estudantil, muita gente de humanas, né, que começavam a falar coisas, falei, pô, esse cara tá falando isso, eu não tô entendendo direito, o que será que é isso mesmo, né? E era a galera de história, a galera de sociais, a galera desses cursos das humanidades, né? E eu falei, poxa, eu quero entender o que eles estão falando, e acho que não vou conseguir me conter num curso de farmácia, né? Claro que tem pessoas muito atuantes no mundo da saúde, etc. Mas ficar dentro de um laboratório, né? Ficar dentro de uma farmácia, isso eu achava que já... Bom, acho que gosto... Até um curso que acho bastante interessante, tem coisas legais, mas eu preciso de uma outra coisa. E aí era muito isso, era o conhecimento, era a transformação, era a busca da mudança, da transformação, mas o conhecimento também muito conectado, né? Desde o começo sempre foi assim. Então, quando eu decido ir para sociais, era isso, bom, eu vou querer entender a sociedade, né? Como é que essa coisa funciona, o poder, como é que essa coisa funciona, para que eu possa atuar nessa sociedade, né? Então, eu sempre tive essa... Eu lembro de eu falando para amigos meus na farmácia, mas por que você está mudando de curso? Não, eu estou com uma vontade muito grande de atuar e acho que ciências sociais me ajudam nisso. Né? Sim, e aí quando você muda, você vai para a USP, é isso? Aí eu passei no vestibular na USP e fui para São Paulo. Tá. São Paulo, para mim, foi quando eu era criança, adolescente, sempre foi uma cidade assim que eu não queria ir. Eu lembro que a gente passava, quando a gente ia para a praia, né? A gente passava ali na Marginal Tietê, sim, na Marginal Pinheiros, e pegava a Bandeirantes e ia embora. Então, assim, era o pior de São Paulo que eu conhecia, né? Era um trânsito, né? Congestionamento, fumaça e tal. E aí, na Unesp, quando eu estava na Unesp, eu passei a ir, fui algumas vezes a São Paulo, e perdi o medo de São Paulo, né? Essa repulsa que eu tinha. E fui. E aí fui encarar a metrópole, né? E foi muito legal. Fiquei 15 anos em São Paulo. Entre estudar... Entre 95 e 2010. E depois trabalhar em São Paulo Isso, mesmo. Exatamente, Fiz USP, fiz sociais, graduação, logo depois o mestrado. Na USP também. Na USP também, e o doutorado também na USP. Na USP. Né? E quando, então, Wagner começa a se identificar, ou vir para Campinas? Como que é essa história? Eu tinha amigos de Campinas, tenho dois grandes amigos de Campinas, o Gustavo e o Fábio, que a gente chama de Bugre, porque torce para o Guarani, né? E então a gente já vinha aqui ver Guarani, Ponte e tal. E depois Você torce para quem? Só? Eu sou flamenguista, tá. Não me comprometo. Tá lá no Rio, gente. E depois eu conheci a Vanessa. Né? A Vanessa, nós fomos casados, nós nos separamos recentemente, né? Tá. Mas nós fomos casados por quase 20 anos, né? Então nos conhecemos em 2004, tá. E a Vanessa de Campinas, então aí eu passei a vir mais para Campinas e a gente... Ela é cientista política Não, ela também? é arquiteta. Arquiteta, tá. E aí a gente passou a vir bastante para Campinas, né? Tá. Então nos conhecemos, nos casamos em 2005 e em 2009 a gente decide vir para Campinas, né? Porque a gente já tinha o Vital, que era o meu primeiro filho, e o Vinícius estava para nascer. Tá. E aí sentimos que Campinas era uma cidade, assim,
Primeiro que era uma cidade acolhedora, né? Uma cidade da família dela, e uma cidade que tinha a Unicamp. Eu já tinha assim uma coisa, né? Ainda não tinha nenhum vínculo com a Unicamp, estava terminando meu doutorado ainda, mas eu tinha um sentimento de que eu iria chegar na Unicamp em algum momento da minha vida. Em algum momento a Unicamp vai aparecer na minha vida. Exatamente. Né? Então foi isso. A gente saiu de São Paulo e tivemos uma opção de vida, né? Tá, e aí quando você vem para Campinas, você já vem direto com alguma coisa já certa para a Unicamp, ou você vem aqui e começa a construir a sua vida profissional aqui? Como na verdade, assim, eu termino a faculdade, a graduação em 99, né? Então foram 10 anos aí entre fazer o mestrado, fazer o doutorado, mas sempre trabalhando, né? Então eu trabalhei como professor de universidade privada em São Paulo, eu trabalhei em muitas ONGs, né, organizações da sociedade civil, voltadas para a política pública, no campo da educação, no campo da política urbana, no campo depois fui trabalhar no Instituto Via Pública, que foi um dos trabalhos mais legais que eu tive, que foi acompanhar a Conferência Nacional de Segurança Pública, trabalhar com política cultural, trabalhar com a área de segurança pública também, né? Então eu nesses 10 anos, entre o final da graduação e o final do doutorado, eu aliei a minha vida universitária, de formação acadêmica, com a minha vida profissional. Sim. Né? E lá você disse que, inclusive, o seu primeiro filho é o Vital, é isso? O Vital. Nasceu em 2007. 2007. Isso. E o Vini, que nasceu aqui? Em 2010, o Vini nasceu em São Paulo e logo depois nós viemos para cá. Um mês depois a gente estava em Campinas. Tá certo, vamos ver se tem algumas fotos para a gente ver quem são os filhos. Olha, aí são quem? Esse é meu sobrinho. Todos Vital, são? O mais velho, o Vinícius do lado e o meu sobrinho Davi. Davi. E aí, é com quem? Minha mãe, meu pai, minha avó. E o Davi aqui também. Ah, tá. Essa foto aqui em Campinas? Acho que não, é lá no Paraná. Esse é meu filho Vini, agora na formatura dele. Ah, ele formou em Se formou no ensino fundamental. Fundamental, né? E aí? Essa foto eu adoro, que é lá na chácara que meus pais têm, né? E o Vini, esse garotinho aí, sorridente. E férias, e aí, olha. Esse é o Vital. Vital. Uhum. Férias sempre foi lá em Platina ou não? Como que era essa questão de... Sim, eu voltava muito para casa. Com os avós, porque você falou que sempre... Mas antes você estava em Jacarezinho, em Curitiba. Como que foi? Depois o Wagner aqui em São Paulo e manter essa conexão? Então, isso é uma coisa que me marcou muito também, porque era isso, né? Enquanto meus amigos paulistanos iam curtir férias em outros lugares e tal, eu raramente deixava de ir para casa dos meus pais nas férias, né? Então ficava muito tempo lá. E quando os meninos nasceram, também fez questão de manter isso? Ah, sim, com certeza, claro. Muito. Sim. Muito mesmo. Então eles têm muito vínculo com meus pais e claro, né, assim, não é a vida cotidiana, né? Não é a vida passa lá em casa para tomar um cafezinho, tal, não Hoje é Vital isso. já O Vital está com 18 anos. Vai entrar na faculdade ou já entrou? Na faculdade, ele está na PUC, fazendo Relações Internacionais e passou na Unicamp também em Ciências Sociais. Mas ele escolheu Relações... Tá nas duas. Tá nas duas, por enquanto? Olha, gosta de estudar mesmo. Foi agora, né? Agora e o Vini? Ver. Vinícius passou na ETCAP. ETCAP. Fazer Meio o quê? Ambiente. Meio Ambiente. Olha, legal, né? E já vê que quando a gente pensa que os filhos estão crescendo, que tudo isso, você se vê meio o seu pai falando ali naquele momento, foi acontecendo algumas coisas. Já se pensou nessa situação também? Então, porque é um acompanhamento, assim, né? A gente vai acompanhando, vai vendo a mudança deles. Eles vão criando asas, né? Vão. E assim, o Vital tem muito dessa coisa também da ação política, é muito legal, ele é sempre muito preocupado com isso. Tanto que foi fazer relações internacionais, né? Que tem tudo a ver com isso. Sim, já muito engajado, montou o Grêmio na escola dele, né? Ele estudou no Pio XII. Certo. A Vanessa, professora da PUC, então tem essa facilidade. Então ele foi para o Pio XII, montou o Grêmio lá, né? Então muito ativo também. Sim. Né? E quando o Wagner, então, toda vez que as pessoas pensam em Wagner Romão, pensam em Unicamp.
Aí você não contou ainda a história desse casamento com a Unicamp. Vamos lá, Wagner chega em Campinas. Ainda trabalhava em São Paulo, Tá. né, então foi uma opção mesmo de vir para Campinas. Eu trabalhei ainda 1 ano em São Paulo, nesse instituto, Via Pública, que era um instituto já não existe mais, mas era um instituto de apoio aos governos, né? Então a gente atuava em apoio a governos municipais, estaduais e ao governo federal. E eu tive alguns projetos lá, e acho que o mais destacado foi esse de acompanhar a Conferência Nacional de Segurança Pública, que foi uma grande tentativa de fazer uma reforma no sistema de segurança pública no Brasil. Sim. Né? Tentar dialogar com polícias, com sociedade civil, direitos humanos, agentes penitenciários, oficiais, gente de base das polícias, né? Então, muito difícil, um tratamento muito difícil, né? Não é à toa que a gente ainda permanece com o mesmo padrão de polícia do tempo da ditadura militar, né? Assim, não mudou muita coisa. Sim. Mudou muito pouco, na verdade. E aí eu ainda trabalhava no Via Pública, então ia todo dia para São Paulo, né? Para os fretados, né? Vivi muito essa vida do fretado, de gente que... Conheci gente que faz o caminho Campinas-São Paulo todo dia há mais de 30 anos. Né? E aí fui prestar os concursos para professor, e o primeiro deles foi o concurso para a Unesp de Araraquara. Incrivelmente, eu voltei para a Unesp de Araraquara, né? Não como estudante de farmácia, dessa vez como professor na ciência política lá da Unesp. Sim. Né? Então eu tenho uma conexão muito forte com Aí você foi morar em Araraquara nesse tempo? Aí ficava aqui em Campinas e ficava uma parte da semana em Araraquara e ficava a outra dividia. parte em Campinas. Né? E a Vanessa já dava aula na PUC, já ou ainda não? Não, ainda não. Ah, então ainda a rotina de vocês era bem, né? Com os meninos sim, também. Sim. E eu gostava muito Sempre gostei de Araraquara, né? Porque eu passei uma época muito boa da minha vida também lá. Então, e ficou na Unesp até quanto tempo? Eu fiquei entre 2011, meados de 2011 até início de 2014. Porque aí em novembro de 2013, eu faço o concurso para a Unicamp. Sim. Né? Também para ser professor em ciências sociais. Também para ser professor em ciências sociais. Sim. E passa. No departamento da ciência política. E passei. Fomos 3 naquele momento. Né? Ainda era uma época que a gente estava naquela efervescência de concursos, né? Nas federais, nas estaduais também. Hoje isso diminuiu bastante. Somente agora retomou um pouquinho, mas há alguns anos atrás os concursos estavam parados. Né? Sim. E aí foi isso, passei na Unesp, aí era um desejo. Mas era pela Unicamp mesmo ou era pela FUNCAMP? Pela Unicamp. Pela Unicamp mesmo, tá. Sim, pelo Departamento de Ciência Política da Unicamp, certo. Depois estou na pós-graduação também lá, né? Você é professor de pós docente hoje? Na pós, sim. Entendi. Todos os docentes do nosso departamento estão vinculados tanto à graduação como à pós-graduação. Sim. Então aí eu me realizei, né? Porque estava na Unicamp, que é uma das melhores universidades do mundo, né? Talvez da América Latina, e um departamento também muito acolhedor, assim, sabe? Um pessoal muito... uma divisão de trabalho muito legal, né? As pessoas que querem fazer a universidade avançar, né? Essa relação com os alunos, a própria relação de pesquisa. Então eu gosto muito do meu departamento. E não é todo departamento. E agora como tem assim, sido né? essa questão de dividir a universidade com a vereança? Tá tranquilo para você? Apesar que eu acho que o ano letivo na Unicamp não começou ainda, né? Vai começar agora em março, né? Certo. Eu optei para permanecer na universidade. Tá. Né? Eu teria a opção de me afastar, mas eu optei por permanecer na universidade. Então eu vou dar aulas na universidade, continuar as minhas orientações. Lá eu ingressei no regime de dedicação exclusiva, que a gente fala, né? A docência e a pesquisa. Então você não só trabalha 40 horas semanais, mas você não pode também se vincular a nenhuma outro tipo de atividade de trabalho. Então eu precisei também sair do regime de dedicação integral para um regime que a gente chama de turno completo, né? Então são menos horas, o salário também cai, né? Tanto bom, para que eu pudesse também me vincular à Câmara, né? Pudesse exercer a vereança sem necessidade de me afastar da universidade. Então, terças-feiras, né, eu estarei na Unicamp nesse semestre dando aula de manhã e à noite, e à tarde vou fazer as orientações dos meus alunos lá. Certo. E as outras atividades. E no meio de tudo isso, o que você gosta de fazer? Tem tempo? Tem hora vaga? Dá tempo de fazer eu gosto muito gosto de sair, gosto de sair o quê? Para dançar? Para dançar, para ouvir música, para... Dança bem? Muito bem, nossa. Dança, Conta pra nós.
Não, brincadeira. É Mas eu brincadeira? gosto, mas eu tenho um ritmo bom. Ah, é? Tem. Tem ritmo bom? Sim. Ah, entendi. Me E garanto. além disso, o que você faz? Eu gosto de ficar em casa também, pra pra amenizar esquecer, esses- né? Gosto de ver um filme, gosto muito de ver uma série também, gosto de ver um futebol, né, pela TV. Gostava mais antigamente, mas É. de vez em quando Flamengo também tá indo gosto. bem? Tá indo bem. Tá indo bem? Tá sim. Ah, entendi. Mas Olha, eu sou daqueles que, quando eu, né, quero descansar também, dou uma olhada no futebol, assim, para dar uma relaxada. Né? Ah. Mas tem sido muito pouco frequente, viu? Eu tenho mais, assim, gosto de andar de manhã, né, de fazer minha caminhada de manhã. Tenho meu cachorro, que eu tô sempre Como ele chama? preocupado com ele, o Raco. Raco. Estou sempre preocupado com ele, que ele é um pastor belga, então ele precisa se movimentar muito, né? Então eu tento toda manhã dar uma caminhada, Sim. mas não é sempre que dá, né? Mas enfim, eu tento. Bom, a gente tem uns cliques de alguns desses momentos e você vai me contar então, Wagner. Vamos ver o que o pessoal tem aqui pra gente. Aí é o quê? Um macarrão gostoso. Você que fez? Provavelmente. Ah, é? Cozinha bem? Cozinha. Ah, é comida japonesa, é isso? É. Você faz comida japonesa? Mas foi um período bem... Essa foto é bem rara, viu? Vou te falar a verdade. Mas a experiência foi positiva? Foi boa. Churrasco sabe fazer. Muito. Há muito tempo. Churrasco. Isso aí a gente Quem faz é do mesmo. sul geralmente faz mesmo, né? É sim. Isso aí foi muito gostoso. Eu faço um carbonara muito bom. E aí quando você faz para você, tem também, hoje eu vou cozinhar para a família toda. Sim, com certeza. Para a família toda? Gosto. Em grande quantidade também sai perfeito? Sai sim. Olha, mas aí é o macarrão ou o churrasco? Qual é a sua preferência? Os dois? Eu gosto de fazer macarrão também. E a gente também tem imagens de você com o seu cachorro aí passeando. Olha! Bonitão. Bonitão. Ele tá com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Ele é de 2018. Sim. Já pegou ele bebezinho ou não? Peguei ele bebê. Bebê? 2 meses. E passeia Uhum. todo dia de manhã? Quase todo dia, assim. Quando não tem... Agora a câmara tá mais difícil, Mas quem né? passeia com ele se você não passeia? Aí eu tenho que deixar ele ali no quintal, né? Solto, né? Solto, né? Isso. Porque pelo menos vai... Mas dia sim, dia não, pelo menos, eu tenho que dar uma volta, porque senão eu tenho um compromisso com ele. Sim, né? a gente tem que Mas ter, a né? câmara tá pegando pesado, assim, porque às vezes a gente sai de manhãzinha, né, e para fazer coisas mas eu tenho que me organizar para. E leitura? Sempre a gente acha que cientista social lê bastante, mas sempre lê livros ligados à área ou não? Não. Não? Você sabe que a leitura sempre foi muito... esse é um livro organizado pelo meu amigo Fábio, que é o Bugre. O Bugre, o Bugrino. É Bugrino. Tá. E Incrível. esse livro Embora em tem São a Paulo ver com a hoje- sua área ou não? Não, esse livro é uma caixinha de música, é um livro que ele organizou com a Renata Gonçalves, que é outra amiga também, sobre o Bugre. Ele é um cara muito ligado à produção cultural, desde o tempo do DCE. A gente foi do DCE da USP juntos, né? Tá. Então o Bugre sempre atuou no SESC, sempre atuou no Ministério, chegou ao Ministério da Cultura, né? É consultor. Então ele fez esse livro, que é um livro de entrevistas com pessoas da MPB. Então é bem legal o livro. Recomendo, é um livro que saiu agora esses meses atrás. E gosta de passear também. Gosta. Vamos ver alguns cliques Vamos ver. seus passeando. Vamos ver se... Aí, onde é? Olha, acho que esse aí é Gonçalves, talvez. Gonçalves? É lá... É pertinho lá dos seus pais ou não? Não, é aqui no sul de Minas. Certo. Sul de Minas. No meio da natureza, né? Gosto Mas muito por de que andar você também. escolheu Gonçalves? Aqui já é em Joaquim Egídio. Joaquim Egídio. Você sempre vai para Joaquim ou não? Eu gosto de ir. Gosta. Gosto de ir pra Mas lá, você não pra mora perto de Souzas. Joaquim? Não, moro em Barão. Mora em Barão mesmo. Eu gosto muito de... Pico das Cabras aí ou não? Isso. É Perto, é por ali. Tá. Naquelas montanhas ali, naquelas pedras. Cachoeira. É bom demais. E aí, é onde? Isso é tudo, acho que Minas Gerais. Minas. É uma, né, assim, aproveitar o final de semana, acho que é fundamental, né? Sim. Aí é no alto de um morro lá em Gonçalves. Sim. E aí, aí é onde? Gonçalves ainda. Uhum. É uma viagem recente. Viagem recente, quer dizer, já tirou um tempinho, porque sabe que depois... Não, e a Câmara é muito, né, ela
exaustiva, assim, Sim. é um trabalho bem puxado. Quem acha que vereador, É deputado, fácil ser vereador? Não é fácil. não, é bem puxado. É. Ela absorve muito a gente, né? Sim. E acho que assim, a gente também quer fazer um trabalho decente para as pessoas, né? Sim. De responsabilidade. Sim. A gente sabe que as pessoas, assim, quando as pessoas votam, claro que você pode ter pessoas que votam assim com menos, né? Que estudam menos, né? Para quem vai definir o seu voto, mas a gente conhece muita gente nas campanhas que fazem um voto muito consciente, né? Sim. Pesquisam. Tem alguns têm 3 ou 4 candidatas possíveis, mas fazem opção por você. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas. Né? Tá, sua última viagem foi qual? Acho que foi para casa da minha mãe. Para casa da sua mãe? Agora no começo em janeiro agora. Ah, é? Foi alguma coisa especial que aconteceu lá? Não, acho que era... Ah, não, minha última viagem foi agora em Minas também. Foi nos 50 anos de casamento dos meus pais. E por que foi em Minas? Porque eles não conheciam as cidades históricas, Ouro Preto, Ah, é? Mariana. E aí meu pai falou, não, vamos fazer uma coisa diferente. É. E fomos passar uma semana lá em Vamos ver um Minas. pouquinho como Será que foi? tem aí? Vamos ver? Isso. Aí é onde? Isso é lá na igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. Olha. Isso já é aqui. Já Esse é é meu aqui. irmão. Ah, esse é seu irmão. É aqui em Campinas mesmo. Tá. Um pesqueiro lá em Barão Geraldo. E aí? Isso é Congonhas, né? Os profetas de Aleijadinho. Lindo demais. Foi quem para essa viagem? Foram meus pais, meu irmão e eu. Sim, foi tipo aquele encontro, vamos marcar com uma viagem. Isso, exatamente. Ao contrário de fazer aquela festa de festa, bodas de ouro, vamos fazer a Porque viagem. sempre tem festa, né? Ah, sim, a família festeira. Sempre tem festa, assim. E todo 11 de janeiro, né? É o aniversário de casamento. Então sempre tem alguma atividade. Tá sempre perto de Natal, né? Tá. Minha mãe também é de dezembro, então faz aniversário em dezembro. E aí, isso é Tiradentes. Sim. Aliás, essa é a estátua de Tiradentes, né? Foi muito gostoso. E foi aí agora eles ficam um pouquinho em Campinas sempre ou eles não costumam vir para cá? Eles vêm. Eles vêm. Pelo menos uns 2 em 2 meses. Sim. Eles vêm, eles gostam de vir. Eles e vêm meu pra pai cá. já está com 84 anos, mas Sim. dirige ali, bonitinho, né? Bonitinho. E agora a gente vai ver, inclusive, você é o irmão mais velho, é isso? Eu sou. Vamos ver o que o irmão mais novo fala do irmão mais velho? Vamos ver. Vamos ver. Bom, eu e meu irmão, nós tivemos uma infância muito boa. A gente morava em Jacarezinho, uma cidade no interior do Paraná. Então era brincadeira na rua, muitos amigos, sempre junto com nossos primos. E a gente também fazia muitas brincadeiras juntos, tinha a nossa disputa de tampinha, ficava com os dedos tudo sangrando. Nossas partidas de futebol era sempre muito animada. Então foi uma infância muito boa. Às vezes arranjava umas confusões, ele como irmão mais velho tinha que me socorrer. Verdade. Aí ele teve uma fase mais rebelde, deixou o cabelo crescer, quis ser motoqueiro. Na primeira volta que ele deu, ele caiu, desistiu. E daí ele logo foi para Curitiba, estudar em Curitiba, então nossos encontros foram ficando cada vez mais raros. Mas a gente sempre muito unido, sempre conversando bastante. É verdade. Então, tudo que ele faz eu apoio. E agora aí na carreira política, né, torço muito para que ele possa fazer um bom trabalho. Não, meu irmão sempre tive uma moto na adolescência. Né? E essa coisa de... Ele falou que você livrava ele de algumas. Não, teve algumas vezes que a gente ia lá com o meu irmão mais velho, né? E hoje ele mora ordem. onde? Ele mora em Joinville. Você já disse. Meu irmão saiu de casa também logo depois, né? Que eu saí, foi estudar em Joinville e ficou por lá. Tá lá até hoje. Ah, é? Mas o meu irmão é uma pessoa muito... E como que é essa muito... questão de estar longe dele? Tem essa relação também, como você disse, com seus pais, de estar sempre conversando? Eu converso muito com meu irmão. É um grande amigo, né? Muito amigo. A gente se fala muito. Às vezes, talvez assim, não com tanta frequência, mas a gente se conecta muito, né? A gente se cuida muito um do outro. E acho que é também como os meus pais, né? Mas ter um irmão que é um irmão presente, que é um irmão preocupado com você, né? É muito gostoso. Sim. E que me orienta também, né? Assim como eu faço com ele. O último encontro de vocês foi também foi nessa na viagem de viagem, Minas. foi sim, foi.
Entendi. Ah, legal. Tem sobrinhos? Tenho, o Davi. Davi. Davi, meu afilhado. Mora lá em Joinville Mora em também. Joinville com meu irmão. Uhum. Você disse agora há pouco. Ah, lá tem. Ah, Esse é o Davi. esse é o Davi, olha É. lá. Essa É era uma também a figura. foto de Minas, ou não? É uma essa outra é a foto. viagem de Minas É a também. viagem de Minas. Uniu Isso. todo mundo lá, hein? Foi gostoso. Seus meninos foram também ou não? Não foram. Seus foram. meninos não foram. Ficaram aqui. Você disse agora há pouco que inclusive dança um pouco, tal. Como que tem sido essa sua questão com os ritmos? Com os ritmos, É. tem sido gostoso, cada Tem vez sido? mais. Cada É. vez mais. E o carnaval? Adoro, Adora? adoro. Vamos ver alguns cliques de Wagner no carnaval. Vamos lá. Já? Ah, isso sim. Essa- Eu gosto de me fantasiar. Gosta de fantasia? Gosto, E já gosto. tá. Sempre gostei. Olha, esse programa aqui, ele vai pro ar. Não, ele Na já. véspera- Na véspera do É. carnaval. Tá vendo? Então já conta quem encontrar o Wagner. vai Vai ser em encontrar. Campinas? Vai. Já Há dá um vários spoiler, anos eu faço já carnaval dá em um Campinas. spoiler então da sua fantasia, uma delas. Ixi, não, vou pensar ainda. Ah, vai é tudo vai improvisado. customizar ainda. Isso, é tudo improvisado. Na hora, vou pegar um chapéu, vou pegar uma Isso, coisa. É, mais ou menos assim. É assim. E gosta de curtir bloquinho lá em Barão Gosto. mesmo? Mas na cidade toda. É. Ah, você costuma ir na cidade Vou, toda, não só em sim. Barão. Não só em Barão. Barão é muito gostoso, né? Porque é muito, a gente conhece muita gente ali, mas eu tenho tenho vindo muito à cidade, né? A gente chama de cidade, né? É, então a Mas gente vai rolar ver por mais aí algumas tudo. coisas dessa sua relação com carnaval e com música, hein? Vamos ver. lá. É, Toca violão, eu toco então. violão. Aham, toco Canta sim. também? Tento, né? A gente, todo pessoa de Ah, olha Tá aí! gosta de cantar, sim. Gosta de cantar. É gostoso, Tem um né? ritmo preferido? Esse aí tô cantando também. Olha, tá bem. Tá aí, Olha, acompanhado. bem. Aqui. Eu gosto de samba, né? Gosto Tá. da música brasileira. Qual Aí instrumento é esse? esse é um quase surdo, né? Ele é um surdo um pouco menor, assim. Sei. E a gente tá aí, aí estamos no bloco aí, ensaiando, começando a ensaiar. Ah, então esse ano tem bloco também? Tem, Tocando? tem, é. Tocando, não só Vou descendo. tocar. Que bloco você É o desce? Jeg Ah, Gesso. Jeg Gesso. Uhum. Lá em Barão, é na Santa Isabel Lá em esse ano Barão. que ele vai descer também Acho ou que ele não? sai ali da banca central, né? E Tá. vai embora ali, pela Santa É, porque Isabel. eu lembro que a gente fez uma entrevista aqui que disseram que alguns roteiros lá em Barão tinham mudado, mas o Jeg não mudou, então. Acho que não. Tá. Acho que Então, gente, olha, quem for em não. Barão... Aguardem. Eu vou perguntar para Verô. Verô, gente, é a assessora do Wagner, tá aqui. Gerson desce que dia, Verô, você lembra? Sábado. Ó, então hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, Gerson a partir... Vai subir a Isabel, sair da banca central, ali do centrinho de Barão, e Isso. vai subir a Isabel. Quando você estiver ali no Jeg Gerson, preste atenção, que nós temos aí um ritmista, Wagner estará lá, é Estarei isso? lá, com certeza. Ai, que legal. E nos outros também, mas Nos aí como outros folião, também, né? claro. Uhum. E aí nos outros você vai como folião Ah, vou. e curte. Adoro. Todas as noites de Sempre carnaval vou- tem fôlego? Olha, eu vou todas as tardes Às e noites, tardes, né? é. Que agora a Eu gente tem gosto aquele do- eu também, tem sempre aquele gostei. momento que, apesar que eu acho que não é mais a sua cara, porque É. geralmente são quem leva as crianças pequenas, aquele carnaval que começa É, 10 horas 10 da horas da manhã. manhã. Você é mais pro período noturno Dependendo mesmo. também, no domingo tem o Bloco do Ribeirão, que Ah, é eu já verdade. fui 2 vezes, né? Começou há 2 anos, que é Sim. muito legal, porque é o debate sobre o Ribeirão das Pedras, a Sim. preservação do Ribeirão e de outros, né? Então eu também, se bobear, eu vou de sempre manhã. tem esse mote também lá de misturar um pouco da diversão com também as É. questões que Sim. pegam ali o distrito ou a cidade, né? Sempre Sim. teve essa característica o Carnaval de Barão. Sim, sim. Ah, o Cupinzeiro, né? Sempre vem com uma proposta muito legal. Ano passado foi MST, Sim. esse ano é a comunidade LGBTQIA+, Sim. né? Que acho que vai ser um carnaval muito bonito também, né? Eu sempre gostei de carnaval, assim, Sim. desde que adolescente, sempre gostei. Sempre gostei. Lá em Jacarezinho tem carnaval também assim, Tem, ou mas é assim, em outros moldes? É, mas eram outros moldes, assim. Era mais uma coisa de desfile de escola de samba, né? Não era tanto bloco. Essa coisa dos blocos, ela reforçou nos últimos
10, 15 anos, Sim. né? Aqui principalmente em São Paulo. Por exemplo, São Paulo, eu me lembro, quando eu morei em São Paulo, a gente praticamente não tinha os blocos que existem hoje lá, né? Hoje você tem bloco, o carnaval todo, né? E eu me lembro de ter passado o carnaval em São Paulo com a cidade vazia, assim, sem nada. Isso no final dos anos hoje é 90, sensação. né? E hoje é sensação. Blocos de carnaval em São Paulo. Pois é, então, mudou bastante. Então, vamos Ainda pro bem, bloquinho, né? Ainda bem. Mas você vai ficar no bloquinho de Barão mesmo, né? Eu Por vou. aqui. Barão e aqui, Urucungos, né? Eu gosto de ir, né? Tem o Afoxé. Você falou, também. inclusive, que nessa sua trajetória você fez alguns amigos. E a gente tem aqui depoimento de 2 deles. Vou pedir pro pessoal já soltar o primeiro. Vamos ver quem é. Eu conheço o Wagner Romão há exatos 30 anos. Há 30 anos a gente se encontrou na fila da matrícula da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A gente fez o curso de Ciências Sociais na USP, e assim que a gente se encontrou, se conheceu, a gente ficou amigo e somos companheiros desde essa época. A gente militou junto no movimento estudantil da USP, participamos de várias lutas importantes, como a regulação das fundações privadas, a melhoria do ensino público, a luta pelo tripé universitário, ensino, pesquisa e graduação. E depois a gente continuou junto, a gente se filiou junto no PT, militamos na área da cultura, na política pública, enfim, o Wagner é um grande cara, meu amigão, né, e é um privilégio para Campinas ter um vereador como o Wagner. Parabéns, Wagner. Tá certo. É o Guga. Guga. Esse é Ponte Pretano. Mas ele é de Campinas ou ele é de São Paulo? De Ele Campinas. é de Campinas, sim. Ah. Tá morando em São Paulo já desde também daquela época da faculdade. Tá, né? mas é de Campinas. É. Tem mais uma mensagem para você. Vamos lá. Vamos ver. Que me acompanhou desde a minha primeira eleição para a Câmara Municipal. E foi meu assessor. Ele foi muito importante naquele momento, inclusive para que a gente formulasse as políticas para a juventude. Eu estou falando de 24 anos atrás. Eu estou falando, portanto, de um período em que ele era, vamos dizer assim, recém-formado e que, junto com outros jovens do movimento estudantil, apoiaram a minha campanha para vereador. Foi muito importante a participação dele, de todo aquele grupo que chamava Pingo d'Água na USP, dentro do meu mandato. A gente construiu políticas públicas muito importantes na área da juventude, como, por exemplo, o VAI. E o VAI se tornou uma grande referência para a cidade de São Paulo, Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, voltado para jovens da periferia. Foi uma das várias contribuições que o Wagner deu para o meu mandato na Câmara Municipal. Depois, ele foi também um diretor da Casa da Cidade, coordenou a Casa da Cidade durante o primeiro período da implantação da associação e depois se elegeu superintendentemente para o Diretório de Pinheiros, né, iniciando um processo de renovação que até hoje está presente no Diretório de Pinheiros, sempre com jovens ocupando a direção desse diretório, que é um dos mais importantes de São Paulo. O Nabil é uma referência para mim, assim, de pessoa que consegue, ao mesmo tempo, também estar na universidade, estar na política. Em 2000, a gente fez a campanha dele de vereador. Lá na capital paulista. Na capital, em São Paulo. Né, ele trabalha com professor da FAU, da Arquitetura e Urbanismo da USP, né, foi relator do Plano Diretor de São Paulo 2 vezes. E aí a gente gostava demais assim, do Nabil, conseguimos elegê-lo. Né, e eu depois fui trabalhar no gabinete, nessa área de cultura. Ele ainda e é vereador hoje, né? Ele foi vereador por 3. Esse é o 3º mandato dele atualmente. Certo. Foi eleito com 50 mil votos em São Paulo. Legal. Quer dizer, tem para onde se aconselhar quando Sim, precisar também, né? Isso, exatamente. Eu acho que é isso. Tem uma baita produção legislativa, a questão do VAI que ele apresentou aí é um projeto super interessante, que ainda hoje, assim, a gente está muito acostumado em política pública que você faz aqui, aí que terminou o governo, acabou, né? Sim. O VAI existe desde 2003, né? Então ele continua por vários governos, faz 20 anos que é uma política pública que olha para o jovem que está fazendo cultura na periferia, né? E que não tem um CNPJ, mas pelo próprio CPF ele pode receber recursos. Isso era um grande impedimento para os jovens, né? Imagina, você ter que ter um CNPJ, ter que ter um contador, ter que ter um advogado, então isso é custo para as pessoas, né? E a gente conseguiu colocar na lei que ele poderia receber um recurso por um representante do grupo com CPF.
foi muito trabalhoso também, porque tinha que prestar contas, claro, né? Então, mas vai uma grande política que a gente bolou lá no gabinete do Nabil. Tá certo, então, Wagner, olha, já vou deixar aqui o convite para que no próximo semestre você volte e fale para nós. A gente já percebeu que toda essa sua trajetória em algum momento tem aquele viés político que entra, mas você vai detalhar no nosso próximo encontro, combinado? Combinadíssimo. Bora Então, lá. Tá certo. Eu agradeço a sua participação por hoje. Obrigado. E até a próxima. Também agradeço. Um abraço para todo mundo. Tá certo. Então, olha, gente, na Casa do Povo fica por aqui. Se você quiser assistir outros debates, outras entrevistas que nós fazemos aqui, você vai lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. Se for específico sobre o nosso podcast, você entra lá em pesquisar na Casa do Povo e lá você encontra muito bate-papo com cada um dos parlamentares do Legislativo Campineiro. Até a próxima!